O atual secretário de Relações Institucionais do governo do estado da Bahia e ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, que é do PT, celebrou a oficialização da vinda da BYD para a Bahia. Para Caetano, a montadora chinesa deve restabelecer o protagonismo do polo industrial de Camaçari. Luiz Caetano, que também é um dos nomes cogitados para a disputa da prefeitura de Camaçari nas eleições do ano que vem, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Tudo bom, secretário? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tarde, bom dia a todos que estão assistindo. Bom dia a você, Jefferson, a Ernesto, Levi, toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. Bora conversar. Vamos, em relação inicialmente à BYD, essa montadora chinesa, foi anunciado já a vinda dela para cá e tal, mas teve aquela cabeçada na Câmara dos Deputados em que, por falta de um voto, não é, a matéria que definia a isenção fiscal até 2032 colocou água nesse chope. Como é que o senhor avaliou esse episódio? É uma ameaça para a vinda da montadora aqui para a Bahia? Na verdade, não foi uma coisa boa. 2 dias antes, o governador Jerônimo Rodrigues fez uma visita a Brasília. Eu estava acompanhando ele juntamente com o secretário Afonso Florencio, o secretário Manuel Vitório, e nós fizemos inclusive um almoço com a bancada da Bahia. Conversamos, discutimos muito a respeito, fizemos uma visita ao nosso ministro Rui Costa, ao senador Wagner, senador Otto, senador Coronel, e todos nós debatemos, discutimos muito essa matéria com o presidente da Câmara, com os líderes das bancadas, especialmente das bancadas do Nordeste, e sabíamos que ia ter uma certa dificuldade, né? Mas achávamos que dava para ganhar, como de fato dava para ganhar. O problema é que estava tendo muita matéria a ser votada e o presidente liberou para que o pessoal votasse pela internet, e muita gente estava em viagem, né? E perdemos por um voto ali, mas a gente já recompôs essa articulação e o Senado com certeza vai trazer a matéria de volta para a pauta e haveremos de ganhar tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Mas o senhor acha que foi de fato uma burrada, um voto impensado? O deputado federal Otto Filho diz que não, foi um voto consciente, apesar de que o pai dele... O Otto é um bom deputado, é um grande deputado, com certeza vai votar pela Bahia, pelo Nordeste, não tenho dúvida disso. Está no questionamento do Otto Filho, o argumento dele, que ele não é contra o regime automotivo, ele é contra que se fixe uma data limite. Chegando nessa data limite, a montadora pode se interessar em se transferir para outro lugar. Isso faz sentido? Ele até começou isso com a gente. Na verdade, é uma preocupação louvável por parte dele, né? Porém, se você botar mais tempo, dificulta mais de aprovar, né? Então, vamos por parte. Ou se não colocar limite, acho que essa era a proposta dele. Aí dificulta mais a aprovação. Então, é bom que deixe colocado, deixa como está e vamos aprovar aí. Mas lá na frente é um outro debate, é um outro momento, né? O tempo também que a gente vai ver os efeitos da reforma tributária, talvez até nem precise de que continue sendo os incentivos aprovados pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional. O senhor falou em reforma tributária, muitos prefeitos têm reclamado, falando que isso pode resultar numa diminuição de recursos para os municípios. O senhor engrossa esse discurso? Veja, o Brasil precisa da reforma tributária, e a gente sempre lutou por uma reforma tributária. Nós criticamos muito, do ponto de vista do municipalismo, a concentração de recursos no bolo orçamentário para a União, né? Então fica tipo 70% para a União e 30% para estados e municípios. Então é hora de fazer um equilíbrio disso, né? Nós temos que trabalhar em cima dessa perspectiva para que os municípios possam ter mais recursos, não é? Aquele slogan que tem que ser menos Brasília e mais Brasil, quer dizer, diminuir mais o bolo orçamentário para a União e dividir para os municípios e para os estados. Eu acho que esse é o conceito principal que a gente tem que trabalhar, a reforma tributária. Foi criada uma Câmara de Compensação, aqueles municípios que perderem realmente os estados, eles serão recompensados, até que haja um equilíbrio total com relação a isso.
Algumas diferenças, por exemplo, a cobrança do ICMS no destino e não na origem, né? Por exemplo, para Camaçari, você pode dizer assim, vai ter um problema para Camaçari, porque Camaçari gera muito ICMS. Mas há um processo de compensação. E nós temos que buscar trabalhar esse equilíbrio, que eu acho que é aí que está o ponto mais importante também, um dos pontos mais importantes da reforma tributária. Caetano, você hoje está integrando o primeiro escalão do governo do Estado, mas você foi prefeito de Camaçari três vezes, né, e pode vir a ser candidato novamente no ano que vem. E assim, entre prefeitos a gente viu uma divergência nos prefeitos das capitais, das maiores cidades, com preocupações em relação à possibilidade de perda de arrecadação, sobretudo por essa questão do ISS, a fusão com o ICMS, os 7 anos de transição, etc. E, de outro lado, os prefeitos das cidades menores, que se ressentem exatamente dessa divisão injusta aí da arrecadação. Com a experiência de quem já administrou uma cidade que tem uma arrecadação muito grande, os maiores PIBs per capita aqui do Estado, e diante dessa possibilidade de, quem sabe, vir novamente a assumir a direção desse município, qual o olhar que você faz, lembrando da sua experiência como gestor municipal e de um município com as características de Camaçari? Veja, essa matéria está em discussão. Essa discussão vai ser muito aprofundada no Senado Federal, né? E, obviamente, com o retorno à Câmara, ela vai também ser mais aprofundada ainda. Eu penso que a reforma tributária tem que, de fato, o central também da reforma, um dos pontos centrais da reforma tributária é taxar os mais ricos, né? Os ricos não pagam imposto. E quando pagam uma parcela bem pequena. Eu acho isso que vai ter. Eu acho que o Brasil vai crescer mais. Eu acho que com a reforma tributária o bolo financeiro da União das receitas orçamentárias vão crescer no nosso país. Isso vai favorecer os municípios que poderão ter algumas perdas inicialmente, né? Mas a reforma tributária vai buscar um equilíbrio para o nosso país, né? E, consequentemente, uma segurança maior para novos investimentos externos e internos no Brasil. Portanto, eu tenho essa preocupação, sim, mas nós vamos trabalhar para que realmente cidades como Camaçari não percam tributos e, se perder, possam ser compensados. Eu aposto mais na reforma tributária e estou a favor da reforma tributária. Vamos falar um pouquinho de política local para botar um pouquinho de pimenta no salão. Bora! A gente estava falando do lançamento da BioID aqui, estava lá no mesmo palanque o atual prefeito, Elinaldo, claro, comemorando a confirmação da instalação da montadora lá, e o secretário de Relações Institucionais, ex-prefeito, talvez candidato, talvez enfrentando o candidato de Elinaldo, que já está em segundo mandato, não pode ele mesmo ser candidato. Como é que está o clima e qual é a sua expectativa? Agora tem declarações de Elinaldo aqui na imprensa falando que esse pessoal do PT faz essa espuma, é muita espuma. E aí, quem é que tem farinha no saco para levar? Primeiro, ele foi participar, nós convidamos, né, o prefeito da cidade, onde vai estar sediada a BID, e nós convidamos para que ele fosse, foi para o palanque junto com o governador. Eu acho que foi correto a nossa parte convidar, ele é prefeito da cidade, e foi certo da parte dele também estar presente, né? Acho que ele precisa ajudar mais no sentido de facilitar para que a empresa se instale em nosso município, né, em Camaçari. Ele está meio abafado. Ajudar de que forma, secretário? Ajudar no sentido de dialogar com a gente, no sentido de também trabalhar os incentivos municipais para também ajudar a instalação da empresa. Óbvio que a prefeitura joga um papel importante na instalação de qualquer indústria, de qualquer empresa dentro do município, né? E o senhor acha que não tem havido movimento nesse sentido? Pouco. Dá agilidade, inclusive, nessa questão mais burocrática da instalação da empresa. Ele tem as declarações dele, eu acho bom ele pensar assim, que a gente só faz espuma. Não acho ruim, não. Acho que é bom que ele pense dessa forma. Por quê? Porque eu penso que não é mais momento na política, num município como Camaçari, como Salvador, como Feira de Santana, como Vitória da Conquista, da gente muito por esse debate, né? Eu acho que o debate é mais embaixo. Nós temos que buscar mais um debate do desenvolvimento da cidade, da sustentabilidade da cidade, do funcionamento dos serviços públicos.
em cada município como esse. Por exemplo, não dá para o PT, por exemplo, os partidos da base do governo, ir disputar a eleição em Salvador, em Camaçari, em Feira de Santana, em Ilhéus, em Itabuna, né, nessas cidades polos, e como um todo no estado da Bahia, só no blá blá blá, ficar respondendo a provocações como essa que ele fez. Eu acho que nós temos que buscar um desenho, não é, de uma cidade moderna, um desenho para cada município. Para o Camaçari, por exemplo. Camaçari tem o Cimatec, dentro de Camaçari. Você sabia que Camaçari ainda tem quase 1.500 engenheiros e técnicos da Ford, lá no Cimatec? A inteligência da Ford não saiu de Camaçari, não saiu da Bahia. Ela continua ali, elaborando e discutindo os projetos futuros da Ford e tal. Então, e nós temos o Cimatec, nós temos hoje fábricas de energia, de equipamentos para energia eólica, para energia solar, não é? Agora nós vamos trazer a BYD, que não é só para fabricar carros, ela é um complexo de tecnologia, né? Que é a segunda indústria no mundo fora da China, vai ser aqui na Bahia. Serão 3 unidades. Pois né? então, Carros, a Camaçari baterias. tem que se linkar, a cidade de Camaçari tem que ter uma grandeza para se linkar, para se conectar a esse novo momento. Agora, do desenvolvimento tecnológico, que não está discutindo que faz espuma, que não faz espuma, que vou ganhar, que vou perder. A questão de ganhar e perder faz parte do jogo. Nós temos que saber jogar bem essa eleição. O cenário que se espera para 2024 é Luiz Caetano de um lado e o candidato de Elinaldo Araújo do outro? O Camaçari foi sempre Bavi, né? Então, acho que vai continuar. Esquentar aqui. Porque eu sou camaçariense. No seu primeiro... O time está mal, camaçariense. No final do seu primeiro mandato, era candidato, acho que o Tude, né? O Zé Tude foi o candidato. E ele tinha um slogan que tinha um duplo sentido, porque você veio do PCdoB e era tido como comunista, como vermelho, e o slogan do Tude era: vamos tirar Camaçari do vermelho. 8 anos depois de Elinaldo, você que é bom de xiste, bom de carro de som, de palanque, é um orador que agita, que resposta você daria? Isso não é esse risca-fogo que a gente estava falando aqui, mas é esse bom Bavi que você estava falando da política de Camaçari. Ele disse, no passado, portanto, vamos tirar Camaçari do vermelho. O que você diria agora para o povo de Camaçari? O vermelho, do ponto de vista da política, está dando certo no Brasil, está dando certo na Bahia e deu certo em Camaçari, né? Graças a Deus eu fiz uma gestão em Camaçari que realmente ficou marcado do ponto de vista positivo para a sociedade de Camaçari. Então é muito difícil colocar esse slogan de novo, né? Porque a situação, do ponto de vista de gestão, a gestão dele está pior do que o vermelho, se tiver uma cor mais forte, do ponto de vista da gestão dele. Né? Porque assim, ele está fazendo uma gestão que não funciona no serviço público da cidade. Né? Está um caos. Agora, eu vou dar uma coisa mais recente, um caos do transporte público. Ele decretou o caos do transporte público, né? E aí contratou uma empresa dizendo que ia chegar com carros novos e tal. Aí plotou um bocado de ônibus velho, botou na cidade, os ônibus estão tudo quebrando lá dentro. Aí o pessoal até botou aquela música que andar de carro velho, eu vou, assim, enfim. Então a cidade não funciona no serviço público. Na sede do município tinham 2 UPAs que eu deixei na época do meu governo, tinha 2 UPAs na sede, tinha um hospital da mulher, tinha o Cuidar, que também cuidava da população ali com problema de oncologia e tudo. Tinha mais uma UPA em Arembé, uma UPA em Abrantes e uma UPA em Monte Gordo. Eram 5 UPAs que funcionavam. Na sede ele acabou com a UPA, ficou só uma UPA e não construiu o hospital municipal que eles queriam construir. Enfim, nós trouxemos mais a maternidade, impulsionamos o hospital geral isso pelo Estado. E a saúde pública da cidade não funciona, a atenção básica não funciona. Eu fiz 16 postos de saúde, ele não construiu um. Nós fizemos 500 salas de aula, ele não construiu uma escola. Então, se fizer o comparativo, é muito diferente. Mas o debate vai ser bom, vai ser quente. Mas eu acho que nem tem que ser esse debate. Eu acho que tem que ser um debate de futuro. De esperança. Não é? O desafio para a Camaçari é muito grande. Conectar a Camaçari, esse novo momento do desenvolvimento tecnológico, de cidades modernas e tal. Eu acho que é isso, porque tem recurso para isso. A prefeitura já arrecada em torno de 2 bilhões por ano. Eu arrecadava 500 milhões por ano. E fiz o que eu fiz pela cidade. Por que com 2 bilhões não consegue chegar a 20% do que a gente fez? Então, também, a gente vai falar um pouco para olhar, mas eu acho que a gente pode olhar para trás um pouco, mas o fundamental é olhar para frente. Aproveitar, por exemplo, o governo de Lula, o governo de Jerônimo, sabe, é muito forte e de mãos dadas com Jerônimo e com Lula, em Salvador, em
repito, em Feira de Santana, em Jacobina, sabe, em Irecê, na Bahia inteira, e especialmente em Camaçari, né? Luiz Caetano, secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia, ex-prefeito de Camaçari.